Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 em diante. O tema da nossa mensagem desta noite, ainda sobre a predestinação, falaremos hoje sobre a eleição de Deus. Predestinação e a eleição do Senhor. Diz assim a palavra: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, eu faço minhas as palavras do apóstolo São Paulo, sempre fazendo menção dos irmãos que têm congregado aqui nesta igreja, nas minhas orações, sempre recordando ao Senhor da operosidade da fé que cada um deles tem demonstrado nesta palavra de graça, da abnegação do amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo cada um deles como irmãos amados de Deus, como eleitos do Senhor desde antes da fundação do mundo. O remanescente, segundo o Evangelho da graça de Deus, que o Teu Espírito Santo tem trazido aqui a este lugar. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas. Eu graças te dou por cada um dos eleitos a quem o Senhor me tem confiado o pastoreio de suas vidas, o pastoreio de suas almas e seus espíritos. Senhor Jesus, que nesta noite tão maravilhosa de domingo, enquanto muitos se alimentam de programas de televisão, de coisas ímpias, nós estamos aqui para nos alimentar da Tua Palavra. A Tua Palavra é o alimento do nosso espírito. Fala-nos mais uma vez, Senhor, nesta noite, para que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, é muito importante o assunto que nós temos estudado, aprendido, desenvolvido ao longo dessas noites de domingo, porque eu tenho repetido sobejamente aqui na igreja que a predestinação é a coluna vertebral da vida cristã. É a coluna vertebral da Bíblia, do Evangelho. Se você não conhece predestinação, você não conhece Deus, você não conhece a Bíblia, você não conhece nem a tua própria vida. Você é como um barco perdido no alto mar, levado pelo sabor dos ventos, pelo sabor das ondas. Então, a predestinação é que nos faz crescer e nos tornarmos adultos espirituais, e a partir dela Deus vai nos revelando todos os outros mistérios que estão contidos na sua palavra. Às vezes eu converso com pastores, com colegas de outros ministérios, e eles às vezes me perguntam: Pastor Carlos, qual é a sua escola de interpretação da Bíblia? O irmão é um calvinista? O irmão é um arminianista?
O irmão é da escola luteranista. Qual é a escola de interpretação do irmão? E eu sempre respondo, todas as vezes que me fazem essa pergunta aqui, que a minha escola de interpretação é a Bíblia e o Espírito Santo. Eu tenho dito reiteradas vezes, irmãos, que a Escritura interpreta a Escritura. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Por isso que eu não me guio pela interpretação ou pela opinião de A, de B ou de C. Eu sempre me guio por aquilo que o Espírito Santo mostra, por aquilo que está escrito. Paulo disse, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. O apóstolo Paulo disse, aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Então eu não falo aquilo que fulano crê ou que cicrano crê. Eu falo aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Eu falo aquilo que está escrito. Eu creio naquilo que Deus diz que é. Porque na hora que você crê naquilo que Deus diz, irmão, você pode ficar seguro, você pode apostar a tua vida, porque Deus não falha. A palavra dele diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então nesta noite de domingo, nós temos que reconhecer, porque o Espírito Santo vai nos mostrar, que a Bíblia nos apresenta uma doutrina de eleição. Há uma doutrina bíblica da eleição de Deus. E isto aqui, irmão, acontece tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tanto na Velha Aliança como na Nova Aliança. Tanto no Velho Pacto como no Novo Pacto. É por isso que Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para que tu possas estudar a tua eleição. E nós vamos ver, com Bíblia na mão, que Deus já confirmara a nossa eleição desde Abraão, o nosso pai na fé. Vamos começar, por favor, no livro do profeta Neemias, lá no Velho Testamento, no capítulo 9 de Neemias. Se você tem Bíblia do altar, a Bíblia do altar está na página 664. Neemias era um profeta de Israel, e no capítulo 9 do seu livro, versículo 7, ele disse, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Veja, Neemias está dizendo que foi Deus que elegeu Abraão. Deus foi quem elegeu Abraão como pai de muitos povos, de muitas nações. Vamos confirmar isso no livro de Gênesis, no capítulo 12, Gênesis 12, versículo 1 em diante. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha só, Abraão estava lá tranquilo na sua terra, a sua família, os seus negócios, tudo tranquilo. Um dia Deus aparece, dirige a Abraão e diz, olha, sai da tua terra, larga a tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar lá na frente onde é. Que terra é essa aí? E do versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que não há livre-arbítrio, irmão. Abraão foi um eleito de Deus. Foi Deus que o elegeu. Neemias disse isso. Agora nós vamos ver, meus amados irmãos, como é que Deus também chamava o povo judeu de eleitos do Senhor. Veja, por favor, em Deuteronômio. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 7, logo no princípio, versículo 6, diz assim a palavra: não vos teve o Senhor afeição, está falando com o povo judeu, o povo de Israel, nem vos escolheu, olha, nem vos escolheu. Quem é que escolheu o povo judeu como nação eleita? Foi Deus, foi o Senhor. Então, não vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos.
Então Deus está falando aqui o que? Da eleição do povo judeu, o povo que foi nascido de Abraão e Sara, através de Isaac, teve a sua continuação. Povo que diz a Bíblia, o Senhor escolheu. Diga, Deus escolheu. Então no capítulo 14 desse mesmo livro de Deuteronômio, nós vamos hoje ter que correr um pouco, não vou me alongar muito nos versículos, porque nós temos muita coisa. Eu quero hoje cercar por todos os lados esse assunto, para que nunca mais ninguém tenha dúvida, nunca mais ninguém que põe no canto da parede com isso. Então capítulo 14, versículo 2: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Aleluia. Quer dizer então que tem neste mundo um povo que é dele, que é de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus que Jesus veio para salvar o seu povo. Jesus, quando veio ao mundo, quando veio para ser morto numa cruz, sacrificado numa cruz, ele já veio com um alvo pré-estabelecido por Deus. O sacrifício de Jesus não foi em favor de todas as pessoas deste mundo, como normalmente a tradição religiosa ensina. Não, Jesus morreu apenas em favor do povo de Deus, o povo que Deus escolheu, e você vai ver daqui a pouco quando. Vamos para o livro de Salmos, Salmo 33. Venha junto com o pastor, por favor, confira na tua Bíblia. Coisas espirituais com espirituais. Salmo 33, versículo 12. Diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Veja, irmãos, eu fiquei 12 anos da minha vida imaginando que isso aqui, feliz a nação cujo Deus era o Senhor, era alguma nação da terra. Compreende? Imaginava que alguma nação que elegesse Deus como Senhor. Às vezes a gente até dizia, está vendo, o Brasil não é uma nação cujo Deus é o Senhor, porque há muitos deuses. Irmãos, qual é a nação desta terra que pode dizer que só tem Deus como Senhor? Nenhuma. Todas as nações deste mundo têm muitos deuses. Muitos deuses. Então, que nação é essa aqui cujo Deus é o Senhor? O povo que ele escolheu para a sua herança. Somos nós, a nação santa. Esta nação cujo Deus é o Senhor, ela é formada por todo o povo de Deus em todas as nações da terra. Diga graças a Deus por isso. O profeta Isaías, você vai um pouquinho adiante, e no capítulo 41 do seu livro, Isaías é o Paulo do Velho Testamento, é o profeta do Antigo Pacto que mais traz evidências da graça de Deus. Capítulo 41, versículo 8, ele diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, olha só, a quem elegi, é sempre Deus elegendo, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Veja, é Deus quem tomou, é Deus quem chamou, é Deus quem elegeu. Deus disse, eu te escolhi e não te rejeitei. Então veja que há nesse mundo o quê? Pessoas rejeitadas. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. No capítulo 43, do mesmo livro de Isaías, versículo 20 e 21, o Senhor diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o quê? O meu louvor. O povo que formei, veja, foi Deus que formou esse povo para ele. Ele diz ao meu escolhido, o meu povo, o povo que eu escolhi dentre todas as nações da terra. No versículo 60, no capítulo 65, do mesmo livro de Isaías, no versículo 9, diz assim a palavra: farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos
Marca na tua Bíblia essa frase: e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Aleluia. No versículo 22, diz assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos, olha, os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Então você vê, irmão, o povo de Deus, o povo que foi eleito por Deus, foi escolhido por Deus, tem que ser um povo que tenha longevidade, diz a Bíblia. Porque a longevidade do meu povo será como a árvore. Olha, o povo de Deus que é obediente a Deus, que não vive uma vida desregrada, mas uma vida de agiasmo, de santificação diante de Deus, tem que ter vida longa. Olha, você tem que viver, irmãos, no mínimo, 80 ou 90. No mínimo. Olha, eu quero bater lá nos 90 tranquilo e calmo, viu? Cheio de vigor como uma árvore. Você não quer isso? Ou você com 50 já quer ir embora? Não, nós temos muita coisa que fazer aqui, e isto a palavra de Deus nos garante: longevidade. Claro, se você viver uma vida libertina, se você desprezar a palavra, se você não viver uma vida conforme Deus deseja, aí você não vai ter longevidade nenhuma. Bem, vamos voltar para as epístolas de Paulo. Romanos capítulo 9, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Veja, haviam 2 gêmeos, né? 2 crianças que nasceram, e eles ainda não haviam nem nascido, não tinham nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que coisa, hein? Irmãos, 2 gêmeos, Esaú e Jacó, a Bíblia diz, não tinham nem nascido, não tinham ainda nem praticado o bem ou o mal, e já havia Deus decretado: amei a Jacó, me aborreci de Esaú. Como é que pode isso? Como é que Deus pode dizer: amei a fulano, me aborreci de cicrano, antes mesmo da pessoa praticar qualquer pecado? Ele diz para que a eleição de Deus prevalecesse, para mostrar que é Deus quem elege, não é o homem que decide, não é por obras praticadas pelos homens. Depois, no versículo 15, ele diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de quê, pastor? Mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 18: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Olha, se você não acreditar nisso aqui, irmãos, se você não acreditar que Deus é soberano, que Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz, então você é o teu próprio Deus. Então você que é o teu próprio Deus. Pastor, mas isto aqui é uma injustiça de Deus. Irmão, tu dizes que é uma injustiça, a Bíblia não diz isso. O versículo 14, leia comigo: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum, diz a Bíblia. Então, se Deus tem misericórdia de um, se Deus tem compaixão de um, e Deus endurece a outro, quem é o homem? Qual é o pregador que tem a capacidade de dizer que Deus é injusto? Que não pode ser desta forma? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Tem ou não tem? Tem. Você vê que nós temos aqui na igreja pessoas, irmãos, que vieram do espiritismo, outros estavam na idolatria, nos vícios, outros lá enganados pelas correntes, mas elas eram pessoas eleitas de Deus. Se não fossem eleitas, nunca teriam vindo. Porque a Bíblia diz o quê? Que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida. Agora, em Marcos, livro de Marcos, capítulo 3, nós vamos ver se essa história de livre-arbítrio existe mesmo. Vamos ver se os apóstolos tiveram livre-arbítrio para poder seguir ou não seguir Jesus. Marcos 3, capítulo 3, versículo 13.
Diz assim a palavra, confira. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então veja só, havia uma multidão, e Jesus estava ali escolhendo 12 apóstolos, 12 homens, havia muita gente na sua frente. Então Jesus deu uma olhada assim para a multidão e disse: bem, eu vou escolher aqueles que têm uma aparência assim de santo. Ficou procurando quem tinha aparência de santo. É isso que está na Bíblia. Ele chamou aqueles que tinham um jeitão de crente. Ele chamou aqueles que a convenção determina. Ele chamou aqueles que são amigos do pastor. É isso que está escrito na Bíblia. Ele chamou quem então? Aqueles que ele mesmo quis. Não há livre-arbítrio. Livre-arbítrio é ensino diabólico, heresia, engano de Satanás dentro da obra de Deus. Ele chamou aqueles que ele mesmo quis. Deus só chama quem ele quer, irmão. Deus só faz a sua vontade. Ele não faz vontade de homem algum nessa terra. No capítulo 13 desse mesmo livro de Marcos, versículo 20, diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos que fazem jejum todas as segundas, quartas e sextas. Não foi por causa daqueles que fazem jejum, por causa dos irmãos que fazem corrente de 12 sextas-feiras à meia-noite. Não, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Aleluia. Se você percebe isso aqui, sempre é por causa dos eleitos que ele mesmo escolheu. Depois no versículo 27 diz assim: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, aleluia, dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Que coisa, né? Ele reunirá, enviará os seus anjos e reunirá quem? Os seus escolhidos. Em Mateus, você volta só um pouquinho atrás, no capítulo 24, versículo 24, Jesus disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha, como é que os falsos cristos, como é que os falsos profetas surgem? Operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Você vê que os falsos profetas trabalham operando grandes sinais, grandes prodígios, mas eles têm um alvo. Eles visam enganar um povo que há nesta terra. Quem é o povo que eles visam enganar? Se possível, os eleitos de Deus. Pastor, como é que eles enganam os eleitos de Deus? Olha, eles põem os eleitos de Deus, irmão, para andar em cima de tapete de sal, com uma fitinha amarrado no braço, ungindo cabeça com óleo, crendo em nardo, em rosa ungida. Ele põe os eleitos de Deus para adorar imagens, rosários, fazer de sacrifício, fazer de promessas, subir escadaria de joelho. Eles fazem com que os eleitos de Deus não acreditem naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Você vê, Jesus na cruz nos libertou do império das trevas. O que é que os falsos profetas dizem? Olha, não é bem assim. Está na Bíblia, mas não é bem isso. Você tem que se libertar aqui. Você tem que fazer uma corrente. Eu vou ungir tua cabeça com óleo, eu vou botar a mão na tua cabeça e você vai se libertar do demônio. Você entende como é que eles procuram enganar? E quem é eleito de Deus e não tem conhecimento de Deus, cai na armadilha do diabo, cai na esparrela de Satanás. Pastor, e os outros que não são eleitos? Irmãos, os outros já estão enganados. Os outros reapropriam a manifestação do engano. Em João, livro de João, capítulo 15, João 15, versículo 16. Este versículo, esta palavra de Jesus, irmãos, eu considero que ela é definitiva. Ela mata o assunto de uma vez por todas. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, aleluia. Pelo contrário,
eu vos escolhi a vós outros. Irmãos, se o nosso Deus, se o Senhor Jesus está dizendo que não fomos nós que o escolhemos, como é que há pessoas neste mundo, dentro da igreja de Jesus, pregando que o homem é que escolhe, que o homem é que decide? Irmão, decida hoje, aceite Jesus, porque senão você vai para o inferno. E o Senhor está dizendo, peraí, não são vocês que me escolhem, foi eu que escolhi vocês. Em Lucas, você volta um pouco, capítulo 18 de Lucas, Lucas 18, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, olha, aos seus escolhidos. Deus só faz justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Irmão, você é um escolhido de Deus. Às vezes nós enfrentamos crises, às vezes nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida, e a gente clama, a gente chama a existência, e às vezes parece que Deus não vai fazer justiça, parece que Deus está demorando a responder, mas a Bíblia diz que Ele fará justiça aos seus escolhidos. Tu tens que crer nesta palavra. Deus não falha, irmão. Se tu és um escolhido de Deus, e eu creio que tu sejas, olha, confia, porque Deus não vai falar contigo nunca. Deus te ama, Ele te escolheu. Romanos capítulo 8. Olha, eu falei que hoje nós tínhamos muita coisa, viu? Hoje é realmente uma mesa farta, né? Tem gente que não gosta de mesa farta, né, Ivonete? Sabe, não, eu preferia aí, pastor, sabe como é que é? Um mamãozinho com açúcar, né? Só sabe, pastor, assim de noite, uma canjinha de galinha, bem de leve, com pouca gordura, né? Pouco sal. Não, irmão, aqui não tem canjinha de galinha, nem mamão com açúcar. Aqui é feijão com arroz, farinha e carne de sol. Quem gosta de canjinha, ó, é lá no Galho de Arruda, irmão. Aqui é comida no duro mesmo, para você ficar forte e não ser mais como criança. Amém? Vocês gostam, né? Vocês gostaram de quê? Da carne de sol do farol ou do Galho de Arruda? Da carne de sol. Ah, ainda bem. Aqui ninguém gosta de Galho de Arruda. Bem, irmão, vocês fazem até eu me perder. Romanos capítulo 8, versículo 33. É isso que eu falei? Foi isso que eu falei, irmão? Romanos capítulo 8, versículo 33. Então vamos lá. Vamos lá. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha, contra os eleitos de quem? De Deus. É Deus quem os justifica. Aleluia. Irmão, tu foste eleito por Deus. Foi Deus que te elegeu como filho. Foi Deus que te elegeu como cristão. Foi Deus que te elegeu como seguidor do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11, versículo 7 de Romanos, diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Veja, Deus escolhe quem Ele quer. E os outros, pastor? Ele endurece. Pastor, mas isso é uma injustiça de Deus. Por favor, irmãos, não deixe a tua carne prevalecer. Não chames Deus de injusto. Deus não é injusto. A Bíblia diz que não há injustiça da parte de Deus. O que há é um Deus soberano, um Deus que faz tudo como Ele quer, no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, do modo que Ele quer. Efésios, vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5 e 11. Assim como nos escolheu, olha, quem nos escolheu? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia. Diga, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Veja que a predestinação é um ato de amor, irmãos. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o desejo do pastor da igreja, segundo o livre-arbítrio do homem, não segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
conforme o conselho da sua vontade. Então você está aqui nesta noite por vontade de Deus. Você se tornou um cristão por vontade de Deus. Você jamais se desviará, irmão. Nunca você pode se perder nesta vida. A Bíblia diz: se cai, ele levanta. Você nunca pode perder a tua salvação. Veja, escolhidos e predestinados desde antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você crê nisto? Você acredita que Deus te escolheu? Que não foi você que tomou decisão nenhuma? Que não foi uma vontade que um dia você teve e aí disse: eu vou a partir de hoje aceitar esse Deus? Colossenses 3, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Irmão, tu és eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, por que razão o povo de Deus, por que razão os homens não aceitam esta soberania de Deus, irmãos? Está aqui na Bíblia. E ele diz: mas não pode, não é desta forma. Deus tem que respeitar o homem é que decide, eu não sou robô. Eu fico imaginando como é que Satanás deve se regozijar, irmão, por ter conseguido enganar até hoje milhões e milhões e milhões de eleitos de Deus na face da terra. Ele conseguiu introduzir dentro da igreja de Jesus uma doutrina que nasceu no coração dele e tem feito com que a maioria do povo de Deus, dos crentes, vivam enganados por isso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, Paulo disse: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Irmão, tu tens que reconhecer a tua eleição. Tu tens que reconhecer que Deus te elegeu. Diga com os teus lábios: Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo para ser ovelha do seu rebanho. Capítulo 5 dessa mesma epístola, versículo 9, diz a palavra: porque Deus não nos destinou para a ira. Graças a Deus por isso. Irmãos, Deus não nos destinou para a ira. Pastor, se Deus não nos destinou para a ira, Deus nos destinou para quê? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, há pessoas neste mundo que a Bíblia diz que foram destinadas para a ira. Paulo disse aos romanos: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita longanimidade os vasos de ira destinados para quê? Para a perdição. Quem são estes que Deus destinou para a ira? A descendência de Caim, e que depois do dilúvio teve continuidade através de Cão, filho de Noé. Paulo disse aos romanos: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita longanimidade os vasos de ira destinados para quê? Para a perdição. Quem são estes que Deus destinou para a ira? A descendência de Caim, e que depois do dilúvio teve continuidade através de Cão, filho de Noé. Esses foram destinados para a ira, mas você não. Deus te destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Para alcançar a salvação. Pastor, quer dizer então que aquelas pessoas que nós falamos de Jesus para ela, mostramos na Bíblia, até oramos por ela, e elas morrem sem demonstrar nenhum sinal positivo, isso é prova de que elas foram destinadas para a ira? Exatamente isso. Até então nós achávamos que é porque elas tinham livre-arbítrio, e elas que estavam decidindo não querer, não aceitar Jesus. Hoje nós sabemos que não. É porque elas têm uma incapacidade de compreender Deus. Jesus disse: por que vocês não compreendem a minha palavra? E ele mesmo disse: porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quer dizer, há pessoas nesse mundo que foram destinadas para a ira, que são incapazes de ouvir Deus. Elas ouvem qualquer outra voz nesse mundo, menos a voz de Deus. A uma incapacidade auditiva é a semente da perdição. 2 Tessalonicenses
capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o batismo nas águas. É isso que está na Bíblia. Mas você já ouviu alguma vez na tua vida os pregadores dizer: oh, irmão, no dia que você se batizou nas águas, a partir dali Deus te escolheu, tu passou a ser um escolhido de Deus. Não, porque Deus vos escolheu desde o princípio, para, dependendo da tua decisão, do teu livre-arbítrio, você ir para o céu ou ir para o inferno. Não, Ele escolheu desde o princípio para quê? Para a salvação. Aleluia. É para dar aleluia mesmo, irmão, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha, tu entendes que tu foste escolhido por Deus desde o princípio para a salvação. Por isso que a tua salvação não pode se perder. Isso é um decreto de Deus, irmão, desde os tempos eternos. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Só você adiantar um pouquinho, você chega lá. 2 de Timóteo 2,10. Diz assim a palavra: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Aleluia. Por causa de quem? Dos eleitos. Para que também eles obtenham a salvação que está em Jesus com eterna glória. Olha, quem vai alcançar a salvação que nós já alcançamos são os eleitos de Deus. Não pense você que são aqueles que você vai orar e aí a pessoa vai ter que mudar o coração dela. Não, só será alcançado pela salvação aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Diga graças a Deus por isso. Tito, vira uma página adiante, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é das irmãs que não usam calça comprida, para promover a fé dos crentes que não vão à praia, que não tem televisão em casa. É isso que está na Bíblia. Não, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Irmãos, esta igreja aqui, ela foi levantada por Deus para promover a fé que é dos eleitos, para dar aos eleitos de Deus o pleno conhecimento da verdade segundo a graça de Deus, segundo a piedade, segundo a Eusébia, diz a palavra no grego. Então, esta fé, diz Paulo, que é de quem? Dos eleitos. Só os eleitos de Deus têm. Por isso que você vê aí que todos os dias morrem pessoas sem crer nessa verdade da Bíblia. Todos os dias morrem pessoas crendo em guias, crendo em caboclos, em orixás. Outros morrem crendo em Buda, em Maomé, em imagem, em santo, crendo que a Virgem Maria é a mediadora. Outros morrem crendo em Padre Cícero. Há pessoas que morrem crendo em corrente de libertação, em saquinho de enxofre. Graças a Deus você não morreu assim, né, Ivonete? Glória a Deus, porque tu és um eleita. Porque se tu tivesse morrido nesse engano, minha filha, olha, cala-te boca. Pastor, eu tenho 30 anos de evangelho, pastor Carlos Magno, e sempre ouvi dizer que todos têm fé, que quando a pessoa nasce, ela já nasce com a medida de fé, e aí ela vai usar lá na frente o livre-arbítrio, e ela aceita ou não aceita. Isso não é verdade. Quem te ensinou errado, irmão. Te enganou. Diz o texto grego, exapataó, te iludiu com mentiras. Vou te mostrar por quê. Vamos voltar um pouquinho atrás. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Você vê que aqui não tem vãs filosofias. Aqui não tem aquela coisa, não, eu acho que é assim. Não, aqui é a Bíblia que fala. Aqui é Deus falando. Graças a Deus que Deus fala nesta igreja, irmão. Normalmente você vai às igrejas aí fora, pregador lê meio versículo, gasta 10 segundos para ler meio versículo e fala 1h30. A lógica dele, o que ele acha, o que ele não acha, entendeu? E as pessoas dizem amém. Esta igreja, ela tem a ousadia de deixar Deus falar, aleluia. Então diz assim, 2 Tessalonicenses 3:2:
e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Aleluia! Veja, aos Tessalonicenses Paulo está dizendo o quê? A fé não é de todos. Depois o que é que ele disse a Tito? Para promover a fé que é dos eleitos. Isso, olha, eu sou apóstolo de Jesus para promover a fé que é dos eleitos. Aqui ele está dizendo, olha, a fé não é de todos. A fé é só daqueles que Deus elegeu, só daqueles que Deus escolheu e predestinou desde antes da fundação do mundo. Em 1 de Pedro, Pedro era um apóstolo para os judeus. E ele escreve a sua epístola no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aleluia, olha, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Veja, Deus não elegeu um povo porque ele sabia quem eram aqueles que lá na frente iam crer. É isso que os crentes dizem, os pastores, não, é que Deus sabia. Não, Deus elegeu segundo a sua presciência. Ou seja, Deus tinha uma ciência daqueles que ele elegeria. Por quê, pastor? Porque Deus já te conheceu desde antes da fundação do mundo. Então Deus sabia que num dia tal, a tal hora, de tal forma, de tal maneira, ele faria com que a palavra dele chegasse a você e você creria. E ele te elegeria como um salvo dele. Ele teve uma ciência pré. Tem essa história, não, é que Deus sabia. Deus não sabia nada, Deus sabia porque ele predestinou. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja que há pessoas, irmãos, que não procuram confirmar com diligência a sua vocação e a sua eleição. Toda pessoa que sabe que é eleita de Deus, ela não vai tropeçar nunca nesse mundo, irmão. Veja, o que eu tenho feito aqui, todos os cultos desta igreja? Eu tenho feito com que você confirme a tua vocação e a tua eleição, para que tu não tropeces em nada nesta terra. Porque eu vou te falar uma verdade agora, irmãos, dentre as muitas que eu tenho falado. Com isto que eu tenho te ensinado aqui, você não pode mais na tua vida, em nenhum momento, tropeçar em nenhum ensinamento errado. Você só vai ser enganado neste mundo se você não é um eleito de Deus. Se você é um lobo disfarçado de ovelha, se você é um joio plantado no meio do trigo, porque sendo eleito de Deus, com aquilo que o Espírito Santo já te ensinou, é impossível você tropeçar. Você já está confirmado, você já confirmou a tua vocação e a tua eleição, amém? Volte um pouco atrás, 1 de Pedro, volte para 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra: são estes, olha o que eu falei, você só tropeça se você não é eleito de Deus. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Veja, há pessoas neste mundo que tropeçam na palavra porque elas foram postas para tropeçar. Elas já foram postas para isso mesmo. Quem são eles, pastor? Os filhos do diabo, os filhos da desobediência. Depois no versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do pastor da igreja, povo de propriedade exclusiva da convenção, não, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Olha, quem é que te chamou? Foi ele que te chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que os eleitos de Deus, eles têm que proclamar virtudes.
O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Proclamando virtudes. 99% dos crentes não proclamam virtudes. Pastor, o que é proclamar virtude? É você falar que Deus é soberano. É você falar da verdade, da graça de Deus, que Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que na cruz do Calvário Ele destruiu o diabo, que Ele amarrou os demônios em algemas eternas. É você dizer: o maligno não nos pode mais tocar. Aleluia. Quem fala desta forma está proclamando virtudes. Proclamando virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você abre a tua boca e diz: irmão, cuidado que o diabo vai te pegar, você está proclamando virtude do diabo. E o que é pior, que ele não tem. Não é virtude de Deus. Deus não é isso. Então, meus irmãos amados, nós estamos vendo aqui, com Bíblia na mão, que desde Abraão e até os cristãos, Deus está mostrando que há neste mundo pessoas que são escolhidas dele. Nós estamos vendo aqui um Deus soberano. Diga: Deus soberano. Veja, Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Num ato de amor, Ele nos predestinou. O pecado de Adão nos matou, mas o que é que Ele fez? Ele nos deu vida outra vez. O problema, meus irmãos, é que o sistema religioso que está aí estabelecido estranha muito quando nós falamos essas coisas aqui. Porque os crentes, na sua maioria, estão acostumados a mandar em Deus, irmãos. Eles não estão acostumados a ver Deus como Senhor, como Deus soberano. Estão acostumados a mandar em Deus. Senhor, guarda a minha casa, ó Deus. E Deus está dizendo: não, tudo bem, fala baixinho, eu vou guardar, porque eu estou aqui tremendo de medo de você. Quando você fala assim alto, eu fico até um pouco constrangido. É verdade. Senhor, ou o Senhor aumenta o meu salário esse mês, ou eu não dou mais o dízimo. Olha, Deus deve ficar tremendo. Não, não faça isso não, que eu vou aumentar. Claro, eu tremo de medo quando você fala comigo dessa forma. Ou Deus faz, ou eu rasgo a Bíblia. Você já ouviu pessoas dizerem isso na televisão? Eu passei 12 anos vendo e ouvindo isso, e fazendo também. Minha culpa, minha máxima culpa. Graças a Deus que a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você é um eleito de Deus, você não tem conhecimento, você é um ignorante na verdade, você faz coisas absurdas, você tem atitude de ímpio, mas no dia que a verdade chega, você muda. Quem é cabrito diz: oh, que verdade que nada, eu vou em frente desse erro mesmo. É verdade. Ou Deus faz, ou eu rasgo a Bíblia. Você vê que uma grande parte do povo de Deus imagina que quando Deus não faz, quando Ele pede, quando Ele chama a existência, que Ele pode mudar a decisão de Deus através de jejum. Não, eu já orei tanto, já pedi tanto, já fiz isso, Deus não fez. Irmão, faz um jejum, irmão. Mete bronca aí com a fome, você vai ver se Ele não faz. Aí a pessoa sabe o que é mesmo. Vou fazer um jejunzinho aí. Não. Aqui está o Deus soberano. O Deus que diz: farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Então, meus irmãos, a predestinação não é que Deus previu aqueles que o aceitariam. Nós já vimos aqui esta noite Jesus dizendo: não fostes vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. Porque se fosse porque Deus sabia quem é que ia fazer, quem é que não ia, então a decisão estaria nas mãos dos homens, e aí Deus não seria soberano. Você concorda comigo? Mas a predestinação é um ato da soberania de Deus. Não depende de ninguém, irmãos. Não depende de obediência, não depende de obras, não depende de jejum, não depende de querer, não depende de nada. Depende única e exclusivamente da vontade do Senhor. Portanto, o homem crer porque Deus o elegeu. Você jamais poderia crer se Deus não te elegesse, irmão. Deus te elegeu, Deus te chamou, Deus te justificou, Deus te glorificou, Deus te santificou. Olha, e Deus vai te sustentar até o último dia.
Hoje, com o conhecimento de Deus que você tem, você pode abrir a tua boca e dizer com toda certeza: salvo uma vez, salvo para sempre. Se alguém te perguntar: você tem certeza da tua salvação? O que é que você responde? Vou perguntar: você tem certeza da tua salvação? Sim. Olha, pergunta lá fora para os irmãos da lei. Não, veja bem, até agora eu tenho, não sei amanhã, né? Certeza mesmo só quando a gente morre, porque sabe como é que é. De repente o diabo fica aí escondido numa esquina atrás do poste, nos dá uma rasteira, acabou a salvação, acabou tudo. Ninguém tem certeza de coisa nenhuma, de nada. Hoje nós temos essa certeza. A Bíblia diz que por um único sacrifício nós fomos aperfeiçoados para sempre. Que pelo sangue de Jesus Ele nos deu eterna redenção. Você sabe, irmãos, à medida que nós vamos conhecendo essas verdades, nós vamos amando a Deus mais ainda. Isso faz com que você ame a Deus com mais intensidade. Isso faz com que você tenha mais confiança. Isso faz com que você entre de fato e de verdade no descanso de Deus. Pastor Carlos Magros, o irmão sabe que tem alguns pastores aí que não acreditam nisto aí que está na Bíblia. Irmãos, azar deles, problema deles. O importante é que eu acredito, que você acredita. Nós acreditamos na palavra de Deus. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa. Se amanhã todos decidirem não crer na Bíblia, eu creio na Bíblia. Se amanhã tomarem uma decisão, todas as igrejas, não decidimos que a Bíblia não tem nada a ver, vamos jogar no lixo, cada igreja agora vai criar a sua, vai fazer sua revistinha como já fazem. Irmãos, eu fico com a Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. Agora, o que os crentes não sabem, porque nunca ninguém lhes ensinou, é que todas estas coisas que nós temos falado aqui na igreja, e que faz parte da tua vida, que é direito teu, que é tua herança, é porque nós já existíamos com Deus desde antes da fundação do mundo. Esta é que é a verdade. E eles não sabem, ninguém nunca lhes falou dessa verdade. O Senhor disse a Jó: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde estava você, Jó, quando eu estendi sobre ela o cordel? Depois você lê em casa em Jó 38, do versículo 1 a 7. E ele diz: olha, Jó, quando eu fiz tudo isso, as estrelas da alva alegremente cantavam e se regozijavam quem? Todos os filhos de Deus. Então, se tu és filho de Deus, tu te regozijasse quando Deus criou o mundo. Tu estavas lá, eu estava lá, nós estávamos lá em espírito. Tu és um ser espiritual. Pastor, e o que aconteceu então no ventre da minha mãe? Foi brincadeirinha? Não. O que aconteceu no ventre da tua mãe? Lá em Jó capítulo 10, versículo 11 e 12. Se você quiser conferir agora, veja rapidamente. O Senhor diz assim: de pele e carne me revestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Quer dizer, você já existia com Deus como um ser espiritual. Deus te predestinou. E o que Deus fez no ventre da tua mãe? Ele revestiu o teu espírito de pele, de carne, de ossos, de tendões. E Ele te deu vida física. Você já tinha vida espiritual, você passou a ter vida física. Pastor, por que então que Deus manda pregar o Evangelho para quem já é predestinado? Irmãos, porque aqueles que Deus predestinou, quando eles nascem, por causa do pecado de Adão, eles já nascem o quê? Mortos em delitos e pecados. E aí fica lá misturado no meio dos ímpios. Então Deus estabeleceu um método. Ou seja, Deus disse: olha, o método para trazer as minhas ovelhas de volta para o aprisco é a Bíblia. Quando eles ouvirem a pregação, quem é a ovelha virá. Eles vão ser atraídos pela palavra. Veja, por favor, no livro de Amós, lá no Velho Testamento, por favor. Na Bíblia do altar está na página 1177. Amós capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Aleluia. Olha, Deus te escolheu, irmão, dentre todas as famílias da terra.
dentre todas elas. Pastor, e os outros? A Bíblia diz, perecerão. Os outros vão perecer. Veja, o livro de Salmo, vamos para o Salmo número 1. Primeiro Salmo do livro de Salmo, Salmo 1. Veja por favor o que diz a palavra. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o caminho dos ímpios perecerá. Mas pastor, isso parece uma injustiça de Deus. Irmão, você sabe que Deus não é injusto. A Bíblia diz que Ele é o Deus de toda justiça. O que precisa se entender e se saber, e 90% do povo de Deus não sabe, é que existe nesta terra duas sementes, duas descendências. Olha, hoje você vê que eu estou cercando o assunto por todos os lados, irmão. Estou cercando. Quando os inimigos vierem contra você, você vai dizer, opa, não, está aqui, ó. Eu te cerco por tudo quanto é lado, é a verdade da Bíblia. Vamos por favor a Mateus, voltar para o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. São palavras de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ah, meu Deus do céu, é terrível. Por favor, não se deve conversar na hora que o pastor está pregando. É falta de respeito com Deus. Então lhes direi explicitamente. O que é que Jesus vai dizer explicitamente? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então você vê, irmão, que há um povo nesse mundo que a Bíblia diz que Deus conheceu de antemão, desde antes da fundação do mundo. E há um outro povo que ele diz o quê? Nunca vos conheci. Olha, nós passamos muitos anos da nossa vida, irmãos, enganados, habituados a ver Deus como um Deus Papai Noel. Mas hoje nós estamos vendo Deus como soberano, Rei de reis, Senhor de senhores. Tem gente que não aceita essas verdades aqui. Não, não pode, não aceita, isso é heresia. Não, eu vou protestar contra isso que Deus está fazendo, isso é uma injustiça. Vai, protesta. Vai lá no Supremo Tribunal em Brasília, entra com a queixa contra Deus. Processa a Deus, irmão. Tem gente que não aceita, não se dobra. Por quê, pastor? Vós não credes, disse Jesus, porque não sois das minhas ovelhas. Nós somos ovelhas dele e cremos, irmãos, em nome do Senhor. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quais são as pessoas que Deus conhece? As que pertencem a Ele. As que Ele criou a sua imagem e semelhança desde antes da fundação do mundo. Veja, Deus não vai um dia conhecer aqueles que lhe pertencem. Não, a Bíblia diz que Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Pastor, e se amanhã um ímpio de repente tomar uma decisão de vir para Jesus, aceitar Jesus, seguir Jesus? Não pode. É absolutamente impossível. Um ímpio, ele pode até vir ao templo, ele pode vir, ele pode congregar, às vezes ele vem até permanece algum tempo na igreja, mas há uma hora que ele se vai. Ele não consegue se enquadrar dentro da vontade soberana de Deus, porque a sua natureza é ímpia. Quem nasce ímpio, morre ímpio. Quem nasce cabrito, morre cabrito. Tem uma história até interessante. Diz que houve uma grande cheia, choveu muito, o rio encheu, e estava lá na beira do rio, para atravessar o rio, um sapo. E de lado do sapo estava um escorpião.
O escorpião disse: mas olha, seu sapo, o negócio é o seguinte, eu estou precisando muito ir para o outro lado desse rio, lá para outra margem, mas encheu aí, não tem mais nenhum lugar por onde eu passar, a ponte está coberta d'água, cobriu a ponte, meu caminho era a ponte. Como você sabe nadar, sapo, daria para você me dar uma carona aí nas tuas costas? O sapo disse: escorpião, escuta, eu conheço a tua história, escorpião. Você tem um ferrãozinho aí na cauda, quando você crava isso na pessoa, você injeta um veneno e mata. Como é que eu vou te dar carona nas minhas costas? Você está ficando louco? Não, seu sapo, olha só, confia em mim, sapo. Você tem que confiar em mim, já mudei. Já fiz uma corrente aí de 3 sextas-feiras, já estou liberto, já me batizei nas águas, olha aqui, já estou ungido com óleo na cabeça, uma fitinha aqui no braço. Aí o sapo olhou assim: posso confiar em você, escorpião? Você mudou mesmo? Mudei, vá por mim, confia em mim. Olha, 13 correntes, está pensando o que, sapo? Tá bom, então entra na minha, pula nas minhas costas. E o sapo começou a nadar na água, né? E o escorpião em cima do sapo. Quando chegou no meio do rio, o sapo sentiu aquela dor e disse: escorpião, você me ferrou. Por que você fez isso? Agora vamos morrer os dois afogados. Você não me prometeu que não ia fazer, você não disse que já fez corrente, que já foi ungido com óleo, que já batizou em água. Como é que você fez isso? Sapo, me desculpe, mas é a minha natureza, eu não posso mudar. Essa é a minha natureza, fazer o mal, não tem jeito. Irmãos, quem nasce ímpio, morre ímpio. Não tem jeito. Não adianta. Olha, nós já tivemos muitos escorpiões nessa igreja. Não foram poucos, não foram muitos, irmãos. Muitos. O livro de João, por favor. Capítulo 6. Por favor, me dê mais aí 5 minutinhos que eu termino a mensagem. João capítulo 6, versículo 44. Porque o problema é o seguinte, irmãos. O ímpio, o filho das trevas, o joio, ele suporta ficar em qualquer lugar onde se prega apenas sobre o que Jesus fez. Não, porque Jesus curou o cego. Ele diz: ah, legal, eu sei, eu vi, eu estava lá. Ele era um dos anjos decaídos. Não, porque Jesus fez com que 10 leprosos se purificassem. Eles: lindo, maravilhoso, eu vi que ele fez isso. Ele suporta isso. Olha, ele passa a vida inteira no meio do povo de Deus enganando. Mas na hora que a verdade de Deus começa a ser pregada, ele não aguenta. Sabe por quê? Porque a verdade da graça de Deus desmascara o lobo vestido de ovelha. É como há um ditado que diz: no escuro todos os gatos são pardos. Não tem um ditado assim que diz? Todos os gatos são pardos, né? No escuro tudo é pardo, tudo é igual. No escuro fica todo mundo nu, ninguém está vendo ninguém. Mas se de repente, irmão, acende uma luz, quem está nu corre para buscar um negócio para se cobrir, porque a nudez foi descoberta. Assim é a palavra da graça de Deus. Então veja, Jesus disse assim, versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu pergunto: quantos poderão vir a Jesus se o Pai não trouxer? Nenhum. Onde está o livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio? Não há livre-arbítrio. Se percebe que livre-arbítrio é maldição, é ensino de demônios. E ele disse: e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, se o eleito de Deus pudesse perder a salvação, Jesus estaria mentindo. Se fosse possível um filho de Deus vir para Jesus e amanhã ele sair dos braços de Jesus, amanhã o diabo tirar das mãos de Jesus e fazê-lo perecer no inferno, então o Senhor estaria mentindo, porque ele prometeu. Ele disse: aquele que o Pai trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Isso é uma promessa de Deus, Deus não mente. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E aí eu quero te mostrar uma coisa interessante, irmão. Havia uma multidão que seguia Jesus. Havia uma turma que gostava de ver os milagres que o Senhor Jesus realizava. Jesus um dia multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de quase 20 mil pessoas, e a turma vibrou. E no outro dia, lá estava a multidão outra vez atrás de Jesus, queria mais pães. E Jesus disse: olha, vocês estão me seguindo, não por causa daquilo que eu sou, mas por causa dos pães que eu vos dei ontem. Vocês só me seguem porque vocês têm interesse. Vocês são os interesseiros.
mas agora não vou dar pão, agora eu vou dar verdade para vocês. E quando Jesus começou a pregar isso aqui, sabe o que aconteceu? Leia o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Veja, irmão, os falsos discípulos do Senhor, eles suportam ficar na igreja até o momento que essas verdades eternas de Deus são pregadas. Quando as verdades são pregadas, a Bíblia diz o quê? Muitos o abandonaram. Está escrito: muitos são chamados, poucos os escolhidos. O problema é que a palavra de Deus é como uma rede de pesca. O pescador joga a rede, quando ele puxa, vem toda espécie de peixe dentro da rede. Vem peixe bom, vem peixe ruim, e aí ele faz a separação, coloca peixe bom de um lado, peixe ruim de outro. A palavra de Deus é tão poderosa quando ela é pregada, que até os ímpios são atraídos por ela. Mas a palavra diz, olha, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quantos nós já tivemos aqui nesta igreja, irmãos, que permaneceram conosco enquanto nós estávamos enganados pelo Satanás, pelas suas mentiras, pelos seus enganos, estavam aqui conosco. Quando chegou a revelação da graça de Deus, se foram, nos abandonaram. Eu recordo, sempre dou esse exemplo que ficou marcado na minha mente. Nós tínhamos aqui uma senhora, e dessas pessoas boas, entendeu? Que dá atenção, que prestativa. Pastor chegava na igreja, ela tinha toda a atenção comigo. Pô, pastor, ela levava água no gabinete pastoral. Pastor, alguma coisa, ela ficava lá organizando o atendimento pastoral. Uma pessoa, nesse aspecto, nota 1000. E a gente estava lá, e a corrente, e o enxofre, e a pedrinha não sei de quê, e a turma pegando em pedra, batendo com a cabeça no altar, sabe? E o diabo rindo da nossa cara. No dia que Deus nos mostrou a verdade, nós paramos com a mentira de Satanás. 30 dias depois da revelação da graça de Deus, ela entrou no meu gabinete e disse: pastor Carlos Magno, amo muito o senhor. Veja, amo muito o senhor. É diferente você amar o pastor e não amar Jesus. Eu amo muito o senhor, mas vim lhe dizer que estou me desligando da igreja. Eu digo, mas por que a irmã está se desligando? Não, por nada não, é que eu decidi sair. Não, mas a irmã deve me contar, porque as pessoas vão me perguntar. Por que dona fulano saiu? Eu tenho que dizer, tenho que explicar. Não, pastor, eu não quero falar. Fala, irmã, pelo amor de Deus, me diga. Eu disse, não, pastor, já que o senhor está insistindo, eu vou dizer. Se o senhor continuasse com corrente, com enxofre, com rosa, com vara não sei de quê, olha, eu ficava com o senhor até a morte. Mas com essas coisas aí, estou fora. E na mesma hora o Espírito falou no meu coração: eles se foram porque não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Quantos saíram, irmãos? Quantos? Porque não aceitaram esta verdade. Jesus, quando começou a pregar verdades eternas de Deus, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então você vê que ninguém que é de Deus, ninguém pode deixar de dar ouvidos a Deus. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se alguém abandona a verdade, se alguém deixa de dar ouvidos à voz de Deus e passa a dar ouvido à voz de estranhos, é porque não é um escolhido de Deus. É porque nunca foi um eleito do Senhor. Pastor, mas isso é muito grave o que o irmão está falando. O irmão está falando uma coisa aí que é muito violenta. Mas isso está na Bíblia, pastor Carlos. Mas o irmão pode provar isso aqui na Bíblia? Irmão, você já sabe que tudo que eu falo nessa igreja está na Bíblia. Abra no capítulo 10 de João. 10 de João, versículo 4 e 5. Vamos ver se Jesus falando você crê com mais confiança. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Diga, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Veja, quem é ovelha de Jesus, irmãos, depois que ouve a verdade, nunca mais segue estranho nenhum. Nunca mais se deixa enganar, nunca mais se deixa iludir.
Se você vê alguém que um dia esteve na igreja e depois está lá fora, entendeu? Seguindo vozes estranhas, é porque aquela pessoa não foi eleita de Deus. Porque ele disse: as minhas de modo nenhum seguirão estranho. Quando os estranhos vêm de lá, com aquelas vozes enganosas: não, porque você tem que fazer uma corrente, olha, nós vamos distribuir aqui na sexta-feira o nardo da felicidade. Você vai levar, vai pingar no travesseiro, teu marido vai ficar uma pérola. São vozes estranhas, irmãos. Isso não é a voz de Deus. Quando vem aquela voz estranha e diz: irmão, cuidado com a tua salvação. Cuidado que o diabo está em derredor, irmão. Olha. E às vezes, veja só, vem com a Bíblia na mão. Às vezes ele te chama assim no canto: irmão, vem cá, olha, cuidado. Vem aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui esse versículo. Olha, vem cá, chega aqui perto, irmão. Não deixa o pastor saber não fala nada para ele não, sabe? Eu estou te falando para o teu bem. Olha, você sabe que eu amo você, né? Você sabe que eu quero o teu bem. Olha aqui, Jesus diz: o espírito imundo, quando sai do homem, ele volta trazendo mais sede. Cuidado. Não vai nessa conversa aí de que o diabo foi amarrado e foi destruído, sabe? Aí começa a querer mostrar coisas que só podiam acontecer antes da morte de Jesus na cruz, mas que não podem mais acontecer depois da morte, para tentar enganar o quê? Se possível quem? Os eleitos de Deus. Enquanto você não tem conhecimento dessas verdades, realmente diz: realmente está na Bíblia, então vamos lá nos proteger de Satanás. Mas depois que Deus ilumina os olhos do teu coração, meu irmão, nunca mais você segue voz de estranho. Nunca mais. Se seguir, é a prova definitiva que você é um vaso de ira destinado para a perdição. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que nós não fomos eleitos por causa da nossa fé. Nós temos que entender o seguinte: que nós temos fé por causa da nossa eleição. Aleluia, diga graças a Deus. Vamos ver isso, por favor, em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Estamos no finalzinho da mensagem. Porque pela graça sois salvos. Olha, fala para o teu irmão do lado: pela graça sois salvos. Diga: pela graça sois salvos. Mas ele disse mais: mediante a fé. Quer dizer, o método que Deus usa é a fé. E ele diz: e isto o que? A fé não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não de obras, quer dizer, não de jejum, não de vigília, não de joelho no chão, não de sacrifícios, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, tudo isto que esta igreja tem te ensinado é pura revelação do Espírito Santo. Isso aqui não é fruto da lógica do homem. Isso aqui não é uma interpretação particular que o pastor Carlos Magno está dando à Bíblia. Isso aqui não são vãs filosofias. Às vezes eu recebo irmãos aqui e dizem: olha, pastor, quando eu comecei a ouvir o senhor pela rádio, e eu comecei a chegar na minha igreja e falar essas verdades, ele dizia: você está agora seguindo Carlos Magno? Eu disse: não, eu estou seguindo o que está na Bíblia. Estou seguindo o que está na palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Isso aqui é revelação de Deus, pastor. Então por que é que muita gente não entende como o senhor entende? Porque, irmãos, a maioria dos pregadores, eles querem entender Deus, eles querem entender a Bíblia segundo a ótica humana, segundo a letra, segundo as tradições que estão aí estabelecidas dentro da igreja e que são verdadeiras fortalezas na mente do povo de Deus. Por isso que eles não entendem. Veja o que Paulo disse aos Coríntios, 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Hoje eu estou demorando muito a folhear minha Bíblia aqui, hein? Que coisa, hein? Deve ser a idade, né? A idade vai chegando e vai ficando mais lento, né? Não recebo isso. Quero a idade chegar, quero ficar cada vez mais ágil. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, se você não discernir espiritualmente que há neste mundo pessoas que foram predestinadas por Deus para a salvação, mas que há também nesse mundo pessoas que passaram a existir a partir de Caim e que foram destinadas por Deus para a perdição, o que vai acontecer? A tua lógica vai prevalecer. A tua lógica vai encobrir a verdade de Deus. E é aí que o diabo tira vantagem através dos seus ministros. É aí que ele lança os seus mensageiros dentro da obra de Deus, e eles começam a passar para a igreja os ensinos de demônios que geram apostasia. Por exemplo, o ensino de que o homem tem livre-arbítrio é um ensino de demônio. Foi o demônio que ensinou isto. E tem gente aí trabalhando para eles 24 horas por dia defendendo essa mentira. Veja por favor em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Falta só mais 2 versículos, terminamos. Capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto que Paulo estava pregando, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Quem creu? Quem é que creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E os outros, pastor, não creram. Foram endurecidos. A Bíblia diz: Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Então, aos eleitos de Deus, o Senhor concede fé para que ele creia na palavra. Aos que não são eleitos, ele endurece. Pastor Carlos Magno, e esta fé que Deus concede aos eleitos, que é dos eleitos, que não é de todos, como diz a Bíblia, ela pode amanhã, por algum motivo, ser tirada da pessoa. Deus tirar a fé, arrancar, tomar de volta a fé? Não, é absolutamente impossível. Eu termino a mensagem com este versículo bíblico que você vai encontrar na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Paulo disse: porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Uma vez dada, Deus não revoga mais. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Ele não volta atrás mais. Ele te deu o dom da fé, ele te concedeu o Espírito Santo, ele não revoga. Ele te vocacionou para ser um seguidor da sua verdade, ele não revoga a tua vocação. Tu foste vocacionado, irmão, por Deus, e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, irmãos, nós precisamos proclamar essas verdades. Por que nós precisamos proclamar essas verdades, pastor? Porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Ninguém, quando nasce, traz na testa escrito eleito. Outro nasce trazendo aqui uma plaquinha dizendo rejeitado. Não acontece isso. Então você não sabe quem é eleito e quem não é eleito. Então você tem que proclamar, você tem que pregar, e os eleitos de Deus o seguirão. E se as minhas ovelhas ouvem e seguem. Esse quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eu pergunto: estas verdades eternas de Deus, que eu tenho te ensinado, que eu tenho te pregado aqui do púlpito da igreja, eu pergunto a você, meu irmão, isto aqui te inclina para pecar? Ou te inclina para você dizer, graças a Deus por ser um eleito de Deus? Porque eu ouço às vezes dizer, não, o pastor está pregando coisas que está abrindo as porteiras para o povo pecar. Isso aqui te inclina? Faz você sentir vontade de viver uma vida de pecados? Ou faz você sentir vontade de todas as manhãs dizer, Deus, obrigado porque tu me elegestes? Pergunta outra vez, te inclina para pecar ou te inclina para dizer, graças, Senhor? Então vamos todos ficar de pé e vamos dizer, graças, Senhor, porque eu sou um escolhido teu desde antes da fundação do mundo.
Aleluia. Diga com os teus lábios: graças, Senhor, porque tu me elegestes, porque tu inclinaste o meu coração para crer, porque tu me predestinaste para alcançar a salvação mediante Jesus. Graças porque tu me salvastes pela tua graça. Não dependeu de mim, não dependeu das minhas obras, não dependeu do meu esforço, não dependeu do meu sacrifício, não dependeu da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, não dependeu de pastor, não dependeu de ciclo de oração, dependeu da tua exclusiva graça.